Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao nosso curso de extensão Tecnologias Educacionais e Preparação de Aulas em Formato Remoto. Eu sou o professor Carlos, sou professor colaborador do Departamento de Informática e venho trazer para vocês agora o módulo 2. Nós vamos falar justamente sobre aulas ao vivo agora neste momento. Então, como que essas aulas serão divididas? Essa já é a nossa primeira aula, então a aula número 1, nós estamos falando aqui como que nós vamos colocar para vocês os conteúdos e basicamente hoje ainda vamos falar um pouquinho sobre fatores positivos e fatores que podem ser negativos a respeito de aulas ao vivo. Na nossa segunda aula nós vamos dar dicas sobre como você pode se portar durante uma aula, como você pode conduzir, como que você pode trabalhar com os seus alunos e mais algumas nomenclaturas, alguns nomes de ferramentas, de ambientes que você pode utilizar para fazer a sua aula ao vivo. Na aula 3, nós vamos falar especificamente sobre o Google Meet. Então, como que você cria uma reunião, como você cria uma sala de aula, como que você pode convidar os seus alunos, os seus colegas, enfim, para participar de uma aula ao vivo. E por fim, a aula 4 na realidade é uma aula extra, que a gente vai apresentar um outro ambiente chamado Jitsi, certo? Que ele também é um ambiente gratuito e você pode utilizar aí para fazer uma aula ao vivo, que ele é bem semelhante ao funcionamento ao Google Meet, ok? Então, sem perda de tempo, vamos ao conteúdo. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos conversar um pouquinho sobre aulas ao vivo, né? Então, vejam só, a gente colocou aqui o que acontece muito. Os professores têm medo, de estar em frente a uma câmera. Esse também é um problema meu. Eu tenho muita dificuldade em produzir conteúdo de forma gravada. Particularmente, eu prefiro fazer uma aula ao vivo em formato remoto do que ter que gravar um conteúdo e levar para vocês. Mas, vamos lá. Por que isso acontece? Normalmente você está sozinho, em uma sala, um quarto, um local onde você está gravando. Não tem mais os alunos à sua volta para poder cumprimentar, falar um oi, puxar uma conversa e explanar o seu conteúdo. E muitos professores também eles acreditam que não têm capacidade ou que não estão preparados para fazer essas aulas em formato remoto. Bom, preparado o suficiente, eu acho que ninguém está. Como professores, como instrutores, como educadores, a gente vive estudando. A gente sempre está estudando, sempre está tentando fazer alguma coisa diferente para os nossos alunos. Bom, vamos pensar assim, talvez seja uma oportunidade para a gente conseguir ainda melhorar um pouco mais e expandir os nossos horizontes profissionais também. Antes de tudo, como está colocado aqui, primeiramente, você é capaz, você domina o conteúdo, você já é professor, professora, você já transmite conteúdo mesmo na forma presencial. Então, aquilo que você vai fazer agora, a partir desse momento, é só mudar, digamos assim, o formato. Mas tudo que você tem, todo o seu conhecimento, a sua forma de transmissão, a gente pode adaptar aqui para esse novo momento. Você não está sozinho, você tem os seus colegas de departamento, você tem os seus colegas de trabalho, você pode discutir os assuntos com o seu coordenador, ver quais são as possibilidades e tudo mais. Converse também com seus familiares, eles também podem te ajudar, dando um apoio naquilo que for preciso, certo? E também a gente pode contar conosco aí, nós temos os nossos canais de comunicação aí via Moodle, colocamos os nossos e-mails também. Se vocês tiverem questionamentos, coloquem lá no fórum, depois se quiser alguma coisa mais pessoal, pode entrar em contato via e-mail conosco também. Então, você não está sozinho, a gente está aqui para também te apoiar. Em segundo, faça o que for possível. Ninguém aqui vai virar youtuber da noite para o dia, Se você quiser, se talvez você já tivesse tentado a fazer esses conteúdos aí de forma gravada ou utilizar os recursos online, vamos colocar assim, esse pode ser um salto inicial para você conseguir ou para você iniciar
esse projeto ou projetos que você já tinha anteriormente. Faça tudo com muita calma, não é no primeiro vídeo que você vai conseguir. Talvez a sua primeira aula online ao vivo seja muito difícil de gerenciar, porque são muitos recursos, é uma tecnologia nova. A sua forma de se portar durante a aula pode ser ficar encabulado, tímido, né? Às vezes você tem uma expectativa de participação dos alunos e essa expectativa ela não é superada, então não se frustre, certo? No começo é assim mesmo, tá? Depois você vai pegando o jeito e as coisas fluem mais naturalmente. Particularmente, como eu já havia colocado, eu prefiro um pouco mais aula em formato remoto ao vivo do que gravada. Eu acho que é uma facilidade para mim, tá? Eu me sinto um pouco mais descontraído nesse sentido. E por fim, seja você mesmo. O que você é dentro da sua sala, com seus colegas, com seus alunos, não faça nada diferente. Se você costuma fazer um tipo de brincadeira, continue fazendo esses formatos de brincadeira. Se você tem um certo tipo de comportamento, mantenha o seu padrão. Não queira ser um personagem diferente só porque você está em formato remoto, gravando alguma aula ou coisas desse tipo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre prós e contras. Nem todos vão concordar comigo, né? Talvez algumas situações que eu coloco como a favor, vocês discordem, e talvez algumas coisas que eu coloque como contrário, vocês também podem não concordar comigo, mas enfim, faz parte da nossa política, da nossa sociedade, né? A gente não precisa concordar em tudo. Então eu elenquei algumas situações aqui, no caso de aula ao vivo. Então, o pró: interação imediata com o seu aluno, troca de ideias de forma intensa. Bom, esse intenso aqui é meio, vamos colocar assim, talvez ele não aconteça com tanto afinco como a gente espere, né? A gente está fazendo uma transmissão de uma aula e pede a participação do aluno, e talvez ele fique tímido, não queira. Mas pensa bem, mesmo numa aula presencial, nem todos os alunos participam, né? Tem aquele aluno que chega na sala, vai lá no fundo, fica mexendo no celular, dorme, está conversando, entra e sai, não participa, não está nem aí. Às vezes você tem uma sala muito numerosa, muitos alunos, só aqueles que estão mais à frente ali às vezes participam, a galera do meio para o fundo faz aquela bagunça, não quer saber de nada, e aí quando você manda um questionamento é aquele silêncio mortal. Bom, talvez não seja tão diferente assim numa aula ao vivo também. Tá? Então, na aula ao vivo a gente também pode fazer questionamentos, como você já costuma, né, fazer durante uma aula presencial. É possível fazer ali ao vivo, né, solução de exercícios, tá? Então a gente vai falar isso especificamente em uma outra aula, como que você pode encaminhar um exercício para um aluno, pedir para ele resolver, e aí já vai tirando as dúvidas naquele momento. Pensa assim, uma aula ao vivo é como se fosse uma conversa também, certo? Você está explorando, né? Você está explorando ali o conhecimento junto com o aluno e passando um conteúdo, e depois você pode abrir para questionamentos, você pode ter um momento de bate-papo no final da aula para saber como é que eles estão, enfim, né? Você também pode falar da sua realidade, tá bom? E por fim, né, nós temos aqui alguns contras, certo? Mas esses contras não são impeditivos, tá? São só algumas situações que a gente precisa observar também. Que é o seguinte, olha, nem todos os alunos possuem boa internet. Isso aqui talvez, junto com compartilhamento aqui de equipamentos, seja alguma das principais restrições. Não é tanto um contra, né, digamos assim, a respeito de aula ao vivo, mas é uma situação que realmente pode aparecer. Às vezes até mesmo você, durante a transmissão da sua aula, agora que a gente está todo mundo aí precisando utilizar muito da internet, ela pode oscilar, mesmo que você tenha uma internet muito boa, tá? Então, a gente vai passar algumas dicas aqui também a respeito dessa situação, de como você pode utilizar melhor a internet na sua residência para fazer o seu momento de aula ao vivo.
Então, instabilidade, problema das plataformas, muita gente conectada ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Ora um está funcionando bem, ora outro não está. Impossibilidade de todos estarem ao vivo ao mesmo tempo, né? Por questões diversas aí no momento da sua aula. Mas aí você pode falar assim, mas a minha aula com aquela turma era naquele horário. Certo, mas talvez em formato remoto, naquele horário que era normalmente da sua aula, como já foi colocado aqui, né, na sequência, restrição de equipamentos e compartilhamento. Numa mesma casa, várias pessoas podem estar utilizando os equipamentos, né? Então, o pai, o filho, o irmão, né, a esposa, o esposo, estão utilizando os recursos ali para o seu trabalho, outros estudos, e aí eles precisam dividir os equipamentos, porque talvez não tenha um celular para cada um, ou um computador para cada um, ou mesmo a internet é muito restrita. Então são situações aí que podem acontecer durante uma aula online. E eu acho que a questão principal aqui é o seguinte: nenhum de nós, né, ou pelo menos a maioria, não teve um conhecimento, certo? Um conhecimento muito grande para conseguir lidar com aulas em formato remoto, né? Aula remoto é diferente de formato EAD, onde as pessoas já têm um comportamento específico, né? Tem um foco, tem objetivos específicos a respeito dos estudos. Então, tanto o professor na forma de gravar quanto o aluno na forma de receber, eles já estão, digamos assim, pensando nesse formato, certo? Nós aqui estamos trabalhando com um formato de aula presencial, então a gente tem um comportamento dentro de sala de aula, os alunos têm um comportamento, nós já temos a forma de lidar com os alunos em sala de aula, tá? Então, quando esse aluno, quando esse professor, esse educador está em formato remoto, a nossa forma de trabalho é totalmente diferente. Então, não exija muito de você e também não tem como exigir muito dos alunos neste momento aqui. Até porque, como eu coloquei ali, nem todos têm essa disciplina de fazer as aulas online, né? Ou seja, como estudar fora de uma sala de aula. A gente sabe que muitos alunos, mesmo em aula presencial, não estudam quase nada, digamos assim, fora da aula, né? Não faz muito dos exercícios, das atividades propostas pelos professores, e em formato remoto talvez isso seja até pior. Mas enfim, a gente está aí como numa tentativa, digamos assim, de oferecer o que for melhor para que as aulas continuem junto com os alunos aí. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira aula do módulo 2, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa segunda aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais!